A gente preparou uma parte agora para apresentar um conceito que provavelmente tá no nome, né? Então, que vai ser a pergunta que geralmente inicia esse debate, que é, bem, é design e opressão? Design, eu acho que eu sei, mas o que que é opressão? É, e como é que a gente lida com isso? O que que é? O que eu faço com... Como é que eu entendo o que que é? E a gente vai apresentar uma forma de explicar esse conceito que é muito profundo e vale, assim, vale muito a pena se aprofundar, porque a gente tem uma visão no cotidiano desse termo sendo usado como qualquer conceito, é natural que a gente utilize ele sem muito rigor. Como nos interessa bastante entender a opressão, a gente cavocou com a ajuda de várias autoras e autores, né? Paulo Freire, Bell Hooks, Frantz Fanon, Iris Marion Young, enfim, foi buscando o repertório para entender. E o que a gente, algumas coisas que a gente viu até agora é que quando a gente fala opressão, a gente está falando geralmente inicialmente de uma condição. Eu me sinto oprimido. Essa pessoa está oprimida, né? Uma condição da pessoa, a condição de quem sofre a opressão. E a gente dá um passo e a gente vê que essa condição ela também diz respeito a uma relação, a relação de opressão. Ou seja, uma pessoa não se sente oprimida e acaba aí a discussão. Ela só está oprimida porque existe uma relação com uma outra pessoa e necessariamente existe uma relação social humana com alguém. E alguém participa da produção da opressão, o opressor, e alguém sofre a opressão, o oprimido, ou a oprimida. E a gente dá mais um passo e a gente começa a ver que, além de ser uma condição e uma relação, quando a gente fala de opressão, a gente também está falando de um sistema posto, ou uma estrutura, enfim, tem várias formas de se referir a várias relações que se montam em cima das outras, que se entrelaçam, que às vezes não são vistas, que é aquilo que a gente pode dizer que é um sistema opressivo. Talvez o opressor sempre será um agente um outro ser humano, e um sistema posto, estrutural, com coisas, objetos, relações, leis, é, regras, rituais, que a gente sente a opressão dele, e a gente pode se referir também à opressão como um sistema. Então, algumas dicas são: o, o opressor, a gente tem que tirar um pouco a figura do opressor como um tirano distante e trazer mais para o chão, para o dia a dia, porque a opressão está ali mesmo, no cotidiano. E a opressão nem sempre é uma coisa que a gente tem clara e evidente. Bibiana, quer colaborar aí com essa definição, com essa apresentação? Acho que você foi bem no ponto, assim. Uma coisa que eu acho que é bom a gente sempre desmistificar é essa figura do opressor e do oprimido, né? Do coitadinho ou do tirano. E não é sobre isso, né? Não é a gente. O Paulo Freire sempre fala que nós carregamos também um opressor dentro de nós. Então, entender como a gente se posiciona no mundo dentro de uma relação de opressão não é assumir um papel ou outro, é entender que essa relação de contradição interna existe em todos nós e que nós estamos atuando de diferentes formas ao longo das nossas relações sociais. Então, a gente entender isso como complexo e não como algo eu sou um ou sou outro, ou eu estou numa situação assim ou assado, traz um pouco de complexidade para essa questão, né? Então, a opressão ela é tão complexa de se enfrentar porque ela é complexa em si, porque ela é um processo difícil que todos nós carregamos o opressor e o oprimido e que estamos perpassados por esses sistemas, né? Sistemas de poder, sistemas de relações de poder que nos colocam, ora em uma posição, ora em outra, e a gente precisa ter. E aí, a última frase que está ali, né, que eu acho que é importante a gente ter em mente, que nem sempre a gente tem consciência dessa situação. E a única possibilidade da gente enfrentar essa contradição é a gente tomar consciência dela e enxergar caminhos coletivos para esse enfrentamento. De novo, gente, um conceito bem importante que a gente pegou lá do Paulo Freire, nossa principal leitura, né? O Paulo Freire tem uma visão assim que eu diria que é muito bonita do nosso papel, né, como seres humanos viventes nesse planeta, né? Que a gente existe para ser mais,
A gente existe para exercer nossas plenas possibilidades e capacidades. Quais possibilidades são essas? A que você quiser, né? Desde que você não oprima, né? E desde que você não seja limitado para isso. Se tem algo, né, impedindo você de exercer sua liberdade, de exercer sua capacidade, se tem algo te limitando, que não deixa você ser quem você quer ser, você está sofrendo um processo de desumanização, né? Você está limitando o seu potencial. Ou seja, você está sendo oprimido. Então, você está sendo um ser menos. Então, dessa visão bonita de que a gente está aqui para ser mais, a gente acaba encontrando um quadro na realidade onde todos são ser menos, né? É ser menos quem é oprimido, porque não consegue exercer sua liberdade, não consegue ser quem quer. E o Paulo Freire coloca que até o opressor acaba virando um ser menos, porque ele também não vive para si, né? Ele é alguém que precisa roubar a humanidade de outro para viver. Então nem ele consegue exercer a sua plena humanização. Nesse cenário, depois que a gente toma consciência disso, como a Bibiana falou, acho que o próximo passo parece evidente, né? Como que a gente luta para superar isso? E aí, quem quiser falar, eu acho bem importante a gente enxergar que essas opressões, como já falaram, são múltiplas dimensões que se interseccionalizam, né? E você pode acabar sendo mais compactuando com o opressor em uma, sendo oprimido em outra. Então é legal a gente discutir essas possibilidades também. Eu acho interessante que nessa listagem, né, que a gente fez, a gente consegue enxergar, inclusive, Marco, onde é que o design participa, né? De todos esses processos, desses pequenos processos que a gente acha que são imperceptíveis e que a gente diretamente não relaciona na maioria das vezes, né, o design. E a gente, vendo essas relações, a gente começa a enxergar, inclusive, nos projetos que a gente já trabalhou, já atuou, né, onde é que nós fomos elitistas, onde nós fomos sexistas, né, etaristas. Então, assim, é interessante lidar com essas práticas, né, que acabam por cercear a liberdade, como o Marco falou, e a gente ter essa consciência, criar essa consciência através desse exercício crítico, né, de como as nossas linguagens, as nossas escolhas estéticas, né, porque isso também tem a questão da opressão, ela também passa pela estética, né? Então, quem é que tem capacidade e liberdade para, por exemplo, ditar algo, né, relacionado à estética que vai ser utilizado num projeto de design, né? Então, a nossa própria formação ela pode passar, por exemplo, pelo filtro do elitismo, se a gente for observar, né? Se a gente fizer uma análise histórica dos formandos em design no Brasil, a gente vai ver que a gente está tendo designers negros recentemente, né? Assim, um grande número de designers negros. E agora a gente está vendo também um grande número de pesquisas ligadas a cada um dessas representações das opressões nas universidades de todo o Brasil, né? Então, reparem que opressão é um termo muito amplo, mas que ele opera, né, nessas pequenas, nesses elementos do cotidiano que todos nós passamos, né? Questão regional também, que não está, de certa forma, aí, que é uma questão que eu puxo muito, né? Eu já fui diretora da DG e também sempre puxei essa questão do regionalismo, né? do sudestinismo, né? Autocentrado no design, e outras questões que a gente pode começar a discutir aqui também um pouco mais direcionado. Eu acho que uma coisa importante, Sami, complementando um pouco a tua fala, eu acho que o Nação e Origem tem um pouco da xenofobia ali, que a gente associa muito à questão de estrangeiro, né, mas que tem a ver também com esses regionalismos, que num país continental como o Brasil, a gente tem esses processos internamente muito fortes, né. E eu acho que é importante a gente pensar que a opressão ela não é uma sensação individual, assim, porque eu tô triste, eu me sinto oprimido, né? Não é uma relação individual, é uma relação entre grupos sociais. Então, porque eu componho um grupo social que é historicamente oprimido, porque dentro de um sistema de poder está num lado de opressão, de exploração, eu sou uma pessoa oprimida dentro desse grupo. Mas é uma questão de grupo, eu acho que é um ponto importante a gente ter isso em mente, porque a gente precisa fugir do essencialismo individualista, né? Que faz com que a culpa e a responsabilidade seja toda nossa, de todas as coisas, e que, ao mesmo tempo, nos desempodera de qualquer reação, porque eu sozinho não consigo reagir a um sistema opressor. Mas se a gente começa a entender que a opressão ela é
ela é resultado de um sistema de relações desiguais de poder entre grupos sociais, a gente começa a ver isso sobre uma outra perspectiva e se torna capaz de enfrentar isso a partir de outros elementos de luta, de organização, de mobilização. Enfim, acho que o Gonzato pode me complementar aí. Exatamente. A gente sente, de fato, a opressão no individual, né? Quando a gente pega e desconfia, né? Isso não tá certo. É uma coisa de algo tá errado, né? Você pensa, tipo, podia ter uma maneira mais justa de estar acontecendo. Mas tem essa questão que é curiosa, que a gente pode sentir um monte de coisa que nos desagrada, mas o conceito de opressão, ele pode não ser o melhor conceito para explicar todas essas coisas. E para a gente transformar ele numa categoria para lutar, para atuar politicamente, é interessante que a gente dê assim uma lapidada nesse conceito, ou seja, entenda que ele tem essa função de ele se refere a estruturas, ou seja, não é possível com que, por exemplo, no caso que a gente colocou aqui, né? Se eu estou num processo educacional, sou um estudante, que a prova me oprima. A prova é um sistema dentro. Eu posso sentir a opressão através da prova, mas é preciso, e aqui não é para a gente deixar de criticar instrumentos como esse, mas de dar aquele passo que consegue ver o que legitima que existam provas, por exemplo, e que elas continuem sendo aplicadas da mesma maneira, com as mesmas funções e corrigidas e sem nenhum pesar, assim, sem nenhuma desconfiança de que pode haver outras maneiras do processo de avaliação, do processo de educação. Ou seja, ir desse ponto, desse incômodo inicial para a estrutura. E pegar a historicidade, por exemplo, quando se fala tanto que quando a gente está falando que não dá para falar de racismo reverso, por exemplo, ou seja, o branco oprimido, é justamente porque não é uma questão momentânea daquela situação, pegaram e xingaram lá o branco, etc. É simplesmente quando você olha a história do Brasil, desde que se pontuou que existiu uma origem, junto com um processo que a gente alguns chamam de descobrimento, mas que é o começo de um processo que vai culminar no todo um projeto intencional, patrocinado por países de colonização, que reforça um projeto de escravidão, enfim, depois da marginalização, a gente tem centenas de anos que construíram essa opressão. Ou seja, não é se a gente reduz a um sentimento, a gente perde o caráter histórico, a gente perde a construção que leva. E outro ponto que é mais interessante, também é interessante, é a intersecção, ou seja, as opressões, elas não funcionam como se fosse uma caixinha onde você só está numa ou outra. É um mundo, é bagunçado mesmo, né? E as coisas, elas vão se sobrepondo. Às vezes a gente está vendo um aspecto e não está vendo o outro. Não sei se alguma colega pode complementar. Eu achei excelente o resumo, Gonzato, e só queria comentar aqui que por que são estruturais, por que são históricas e por que se interseccionam, às vezes é muito difícil de perceber onde está uma opressão. Às vezes quem é oprimido percebe, evidentemente, porque está numa situação ali que se identifica, mas às vezes quem está perpetrando essa opressão não percebe por ela ser estrutural. Então, eu queria pegar essa palavra estrutural, né, e ampliar ela um pouco aqui para a gente pensar que esse estrutural tem a ver com a maneira como a própria sociedade se organiza e o que é considerado válido ou inválido dentro da sociedade. Tá? Então, se a gente pensar que alguns anos atrás não era considerado normal um casal interracial, ou mais recentemente, até pouco tempo atrás, não era normal encontrar um casal de pessoas no mesmo sexo, então a homossexualidade era considerada algo absolutamente anormal. Quem está considerando que é normal ou anormal? Dentro da sociedade como um todo, e isso desde o comercial de margarina, das famílias que estão lá felizes tomando café da manhã, né? A publicidade, os filmes, toda a produção cultural, né? Os exemplos dados nos telejornais, nas revistas, em todos os lugares para onde eu olhava, né? Nos livros, na produção literária, né? O que se normaliza dentro da nossa cultura, né?
isso muitas vezes estabelece opressões estruturais, que se você está, vamos dizer, se você é favorecido por essas opressões, é muito possível que você não note. Então, eu lembro de uma... Aqui, a gente, infelizmente, está num grupo só de pessoas brancas, né? Mas isso já foi trazido muitas vezes para o debate dentro do nosso grupo, e eu lembro de uma fala que eu tive presente do Lázaro Ramos, comentando numa palestra lá na PUC do Rio, jogando a pergunta para a plateia. A gente, quando é negro, a gente percebe de imediato, em algum momento da vida, que a gente é negro porque isso é colocado de fora para dentro. Ele falou, e vocês, brancos? Quando vocês descobriram que vocês são brancos? Então, muitas vezes a gente simplesmente não percebe, né? A gente toma essa branquitude como algo absolutamente natural e universal. É normal. Então, nunca parei para pensar que eu tenho uma raça branca, né? Ou não, a gente pode até discutir a ideia de raça, né? Mas eu nunca me percebi como branco porque nunca me foi colocado, eu nunca fui enquadrado como tal. E isso revela um pouco das situações, né, e espaços privilegiados que eu pude ocupar, né, sem perceber essas estruturas. Agora, quem sofre na pele uma opressão de raça, né, vai perceber e vai identificar que isso acontece. Então, né, já dou o gancho para a próxima fala, que é tratar dos privilégios, né? Então, quando a gente fala em opressor, tem que também identificar que nessas estruturas, esse opressor é aquele que se beneficia dessa opressão, né? Ele obtém privilégios, mas ele também perde, como o Marco apontou muito bem, o potencial de ser mais, né? Então, e aí a gente acaba vendo isso, né, que é a frase talvez das mais citadas do Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, né, e a gente vê isso, né? Pessoa que já, sei lá, tomou muito esculacho da polícia porque morava no bairro periférico e fala, vou ser polícia para esculachar todo mundo, por exemplo, né? Pô, que ideal de vida é esse, né? Ah, não, eu quero ser milionário para poder ter um monte de gente me servindo, né? E aí eu vou poder mandar e as pessoas vão obedecer, mas essa pessoa não gostava de ser mandada, né? Então, são alguns exemplos caricatos que eu estou trazendo aqui, mas que mostra que esse ponto que o Paulo Freire traz, né, ele é bastante revelador sobre como a gente internaliza e às vezes a gente até acha legal, às vezes a gente está sendo oprimido e querendo se tornar opressor para sair dessa situação, né? Então minha situação é muito ruim, mas eu quero estar ali, naquele outro lado onde eu posso esculachar os outros, tá? Então, exatamente quando não vê alternativas, né? Então é como se fosse o caminho único, né? E aí vale também citar o Bertolt Brecht, né? Dizendo que nada deveria parecer impossível de se mudar, né? No sentido de que se isso é uma estrutura social. Então, em algum momento ela se constituiu, em algum momento na história ela foi se consolidando. Isso significa que ela não é imutável, que ela é exatamente algo que foi construído socialmente e, portanto, né, a partir de lutas, a partir do nosso esforço, é possível de ser mudado. Ricardo, só complementando, né, isso também tem a ver, a questão da manutenção das estruturas de opressão, né, é importante para essa manutenção que o indivíduo mantenha a sua leitura do mundo a partir das suas experiências próprias, né, e aí tem a ver com o que a Bibiana falou, né, de essencializar o individual, né. Se a gente parte do princípio que as verdades embasadas na própria experiência, né, elas se tornam verdades, como o que a gente está vendo agora, né, essa relativização, por exemplo, do cientificismo, né, que gera o negacionismo. Então, uma pessoa ela recebe num WhatsApp uma pesquisa científica, né, embasada por vários cientistas do mundo todo, mas ela recebe uma outra mensagem que ela se identifica, se reconhece, então a outra mensagem, a fake news, né, é a verdade para aquela pessoa. Então, a gente está numa situação de regime de verdade que exclui o coletivo, né? E a verdade parte do individual. Então, assim, isso é extremamente grave. É por isso que a gente precisa, de fato, para transformar essa realidade de opressão, trabalhar a partir das coletividades, né? E esse seu comentário, Sami, e junto com o comentário do Ricardo, eu fico sempre pensando que a gente não pode pensar no eu oprimido contra o sujeito opressor, que na verdade eu quero ser esse opressor para poder, que a minha única condição seria ou ser um
ou ser outro, né? E isso é uma característica dessa individualização, né? De pensar que a única mobilidade possível é essa. E quando a gente está aqui falando de destruir esses sistemas e de acreditar na questão coletiva e da construção coletiva, a gente está falando de superar essa relação, de tornar impossível ser oprimido ou ser opressor. Não vamos ter mais essa relação. Então, acho que a gente tem que focar numa perspectiva assim, de superar essa relação e não de mudar de ponta na relação, né? E aí, gente, o que vocês acham? Agora que a gente já tem uma base teórica sólida, partir para os exemplos, o que o design tem a ver com essa discussão toda? Acho que é legal perguntar para o pessoal do chat também o que eles acham, né? Será que o design tem a ver com a opressão? Então... O que vocês acham, galera? Tem comentário aí? Como vocês enxergam o design sendo opressor ou sendo oprimido? Temos bastante comentários aqui. O Lucas já tinha dito, né, da nossa conversa até antes aqui, que realmente não é sobre demonizar um lado, é realmente sobre perceber quem está sendo desumanizado e não trazer essas duas relações, né, do oprimido querer ser opressor. Aí também teve outros comentários falando também que o designer não exercita uma empatia e por isso acaba acontecendo exemplos de um design que pode ser opressor. A Juliana, inclusive, colocou que a nossa colonização foi um projeto primeiramente genocida e depois escravocrata. E agora já estão dizendo aqui, né? Com certeza tem muito a ver com opressão. Então, vamos lá, apresentem para a gente alguns exemplos.